Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje o tema de nosso vídeo é Abrindo o Mar Vermelho. Vamos lá. Vamos falar sobre o caminho até o mar. E aconteceu que quando Faraó deixou o povo ir, Elohim não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Elohim disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Elohim fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Alguns detalhes precisam ser colocados aqui. Primeira coisa é que o povo não foi pelo caminho que eles quiseram. Eles foram pelo caminho que o Eterno os levou. Então, isso aqui é muito interessante, porque essa palavra aqui, Elohim, pode ser traduzida também como o poderoso. Então, nesse caso aqui, nós podemos dizer que o poderoso não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, porque o poderoso disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas o poderoso fez rodear o povo pelo caminho do deserto e etc. Então eu quero mostrar para vocês aqui que há uma pessoa, há um ser que guia o povo de Israel, assim como há alguém que guia a minha vida e a sua, não pelo caminho que nós queremos, mas pelo caminho necessário para alcançarmos a nossa vitória. Uma coisa interessante que eu preciso destacar aqui também é que eles saíram do Egito armados. Anteriormente eles eram escravos, agora eles já são homens livres e homens de guerra. E esses homens de guerra aqui, eles estão agora indo numa direção que é a direção da sua redenção. Baruch Hashem HaKadosh Baruch Hu. Você vê por essa foto de satélite aqui que eu estou mostrando a você, desde o alto da foto, você está vendo um caminhozinho que está colocado aqui no lado direito como se fosse um ponto branco maior, tá? Esse aqui é o caminho que o povo fez para chegar até o local onde eles iriam atravessar o Mar Vermelho. Então, qual é o detalhe aqui? O Eterno os levou por uma rota onde eles estariam num local sem saída. O Eterno os encurralou. Você vai dizer assim, misericórdia, mas como que o Eterno faz uma coisa dessa? É fato. Olhe só, geograficamente falando, o caminho que eles seguiram, tá? Era um caminho estreito, era um caminho longo, mas que os levou até essa praia, onde eles iriam atravessar o Mar Vermelho. E a pergunta que fica é, por que o Eterno fez isso? Daqui a pouco eu vou te dar essa resposta, mas eu gostaria que você entendesse que algumas vezes o Hakadosh Baruch Hu, o Santo Bendito seja Ele, nos coloca em situações em que nós ficamos encurralados. Não dá para ir para um lado, não dá para ir para o outro, e nós nos vemos muitas vezes sem saída, assim como aconteceu com o povo de Israel. E detalhe, atrás deles, por esta estrada, vinha quem? Faraó e seus exércitos. Então, lembrando, à frente não tem saída, atrás os inimigos estão vindo, do lado não dá para sair também. Qual é a única prerrogativa? Daqui a pouco eu conto. Vamos então caminhar para a gente ver uma outra coisa interessante. Agora o Eterno diz assim, falou o Eterno a Moshe dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hahirot, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Tsefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então o Eterno falou assim, olha, vocês pegam e fiquem agora acampados aqui, vocês vão ficar alocados neste local aqui, para que vocês possam então entender algumas coisas que eu vou fazer. E aqui nós precisamos pelo mapa entender o seguinte, eles saíram de Ramsés, tá? Passaram por Sucot, agora estão em Pi-Hahirot. E esse lugar aqui, ele tem um motivo
pelo qual o Eterno trouxe-os até aqui, porque dali eles vão atravessar o Mar Vermelho, ok? Mas por que será que o Eterno os colocou ali? Qual é o motivo do Eterno trazê-los até esse lugar? Vamos ver então? Primeiro local. O local do acampamento tem um nome muito sugestivo, Pi Hahirot, que pode ser traduzido por Vale da Liberdade ou a Foz da Liberdade. Então, a gente vai ver primeiro o seguinte, qual era a intenção do Eterno? Trazer plena liberdade a Israel. Você pode dizer assim, mas eles já tinham saído do Egito? Com certeza, mas haviam um exército grande junto com o faraó que estava perseguindo-os. Ou seja, a liberdade recém-adquirida estava sendo ameaçada pelos egípcios mais uma vez. Todas as vezes que alguém é livre, é liberto das mãos de Satanás, os demônios não vão se dar por vencidos, eles vão tentar voltar para fazer com que aquela pessoa possa então perder a sua liberdade recém-adquirida. E eles vão querer trazê-la de volta. Esse local ficava entre a torre Migdal e o Senhor do Norte, Baal Tzafon. Então olha só que interessante. Nós temos então dois seres que estão ali, um na torre e um que se chama Senhor do Norte, que está vigiando aquela passagem. Por que será? Por que será que ali naquela torre tem alguém vigiando, tá? A passagem deles, ok? Então a gente vai ver que os israelitas vão passar ali uma das suas maiores experiências de livramento. E que interessante isso, porque na torre devia ter alguém vigiando, e também tinha um outro ser chamado Senhor do Norte. Ou seja, dois demônios poderosos guardando aquele lugar, porque certamente eles já sabiam que aquele era um local estratégico para a operação do Eterno através do seu Espírito. E você vai notar aqui como isso é verdadeiro. Muitas vezes nós somos levados a locais, a lugares onde o inimigo está agindo ali, ele tem ali a sua base estabelecida, e é justamente no lugar onde o inimigo tem a base estabelecida que o Eterno quer nos dar as nossas maiores vitórias. E por que isso? Porque não adianta Satanás dizer assim, eu reino, eu sou fortão, eu sou o cara. Na realidade, quem é o Todo-Poderoso é Yeshua. Satanás é um zero à esquerda. Satanás é nada, juntamente com os seus demônios, os capetas aí, nenhum deles é nada, diante daquele que vive e reina para sempre, que é Yeshua HaMashiach. Então quero te mostrar que algumas vezes nós somos colocados em situações, nas quais nós estamos cercados por todos os lados, pelo maligno, e nós nos perguntamos, e agora, Senhor, como é que eu vou escapar? Aqui você está vendo uma outra foto mostrando esse caminho até o mar, né? E a praia onde os israelitas estavam. Ou seja, estavam cercados por montanhas e o mar. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque dá bem a dimensão para a gente, mais uma vez geograficamente falando, de onde os israelitas estavam e como eles estavam cercados. Não havia como fugir. Então, eles foram encurralados, a questão do medo vindo sobre eles, o que fazer agora? Preste atenção nisso e pare para raciocinar quantas vezes nós já fomos colocados em situações como esta, em que nós ficamos encurralados e pensamos, agora nós vamos morrer, agora não vai dar, agora a coisa vai ficar muito feia. E nesse momento, é o momento em que o Senhor diz assim, mas fui eu que te conduzi até aqui. Lembra no princípio, quando eu falei que o Senhor, o poderoso, é que os guiou até aqui? Então, se eu e você entregamos a nossa vida e o nosso caminho a Yeshua, quem conduz a nossa vida, quem conduz o nosso caminho, é Ele. Então, isso significa que se Ele nos conduzir até um determinado lugar, não é para morrermos ali, mas é para recebermos grande livramento e um milagre da parte dEle.
Então disse o Eterno a Moshe: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Esse versículo é muito melhor entendido agora quando você vê o local onde eles estavam e como eles deveriam fazer. Agora, é um pouco surreal se pensar em mandar o povo marchar tendo o mar à sua frente, né? E se pensando que haviam homens, mulheres, crianças, idosos e animais, e que o mar ali era profundo, como fazer para ultrapassar essa barreira física? Aí vem esse segredo que está aqui em Gênesis 15, 21. Então Moshe estendeu a sua mão sobre o mar, e o Eterno fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Isso aqui também é uma coisa muito interessante, porque o profeta recebe uma determinação do Eterno: levanta a tua mão e fende o mar. Ora, isso foi feito lá na criação, quando o Eterno separou as águas superiores das águas inferiores. Moshe aqui, ele é uma figura do Messias, que tem o poder, ele tem uma autoridade sobre a criação. Entenda bem isso. Moshe é um arquétipo de Yeshua, porque ele agora vai dar uma ordem, apenas levantando a sua mão, lógico, estendendo a sua mão para o mar. Ele vai fazer com que haja um milagre aqui. E essa é uma questão também bem interessante para a gente compreender, porque todo o povo estava vendo isso. Então, essas pessoas estavam vendo e eles compreenderam a cada minuto em que eles estavam com Moshe, com Arão e com os demais, que o líder que o Eterno havia levantado para guiá-los era um homem de Deus extraordinário, porque ele fazia coisas que nunca haviam sido feitas até então por homem algum ou por profeta algum. Então, a liderança de Moshe, mais uma vez, ela é reafirmada aqui. Eu estou mostrando para vocês agora um gráfico desse local que tem aqui no Egito, e do lado de lá você está vendo escrito Saúde Arábia, que é a Arábia Saudita, tá? Então, isso aqui é uma ponte que tem debaixo do mar. Eu queria mostrar um detalhe para vocês aqui. Do lado esquerdo tem um abismo e do lado direito tem outro abismo. E no centro tem uma ponte. E foi nesse lugar que o Eterno guiou o povo para chegar. Agora você entende por que é tremendo caminhar com o Senhor? Porque Ele nos leva aos locais em que aparentemente são para a morte. Mas quando Ele abre o mar, tem ali uma ponte, para que nós possamos atravessar seguros até o outro lado. Porque se eles fossem, irmãos, por qualquer um dos outros caminhos, eles não teriam esta ponte para poderem atravessar. E isso, amados, é algo assim surreal, sobrenatural, a gente poder ver isso e dizer, puxa vida, só o Criador, que sabia onde estava essa ponte debaixo do mar, poderia conduzir Israel para aquele lugar. Baruch Hashem, que coisa tremenda. Vamos continuar então. O Mar Vermelho, ele é chamado de Yam Suf em hebraico, que significa Mar dos Juncos. Mas Yam Suf significa também Mar do Fim. Ou seja, além de ser o Mar dos Juncos, porque ali nas proximidades haviam muitos juncos, ele é conhecido como Mar do Fim, porque haveria o fim da perseguição ao povo de Israel pelos egípcios ali naquele mar. E estas palavras também em hebraico, elas podem ser lidas como Ein Sof, que significa o mundo infinito. Então eu quero que você entenda que o Mar dos Juncos, que é o Mar do Fim, é também o mundo infinito. Então, vamos só dar uma caminhadinha para você entender aqui, ó. A tradição cristã e até mesmo os produtores mundiais de filmes, documentários e afins dizem que o mar se dividiu em uma passagem pela qual o povo avançou rumo a Canaã. Você está vendo essa figura aqui no fundo?
tá? Que o mar ele é aberto, com uma passagem o povo vai passar por aqui. Porém, a divisão do Mar dos Juncos, que está descrita também no livro de Salmos, diz que o mar se dividiu em 12 partes. Mas como pode ser isso? Quer que eu te mostre? Vamos ver então. O Salmo 136, 13 nos diz o seguinte: aquele que dividiu o mar vermelho em 12 partes, porque a sua benignidade é para sempre. O texto hebraico diz: Ligodzer Yamsuf Ligedzarim Kileolem Hasdo. A palavra Ligedzarim significa em 12 divisões, pois a letra Lamed, que precede a palavra Gedzarim, né, equivale ao número 12. E a palavra Gezer significa parte ou divisão. Por que não foi em duas partes ou em uma parte? Porque o número 2 em hebraico é Shtaim, e essa palavra não aparece no texto hebraico. Tá? Dizem, né, que o mar foi dividido em 2. É o que todos falam nos púlpitos, os pastores pregam, isso é ensinado nos seminários. Mas em hebraico nós temos essa condição. E a pergunta é: por que o mar se dividiu em 12? Aí entra a tradição judaica para dizer que cada tribo passou pela sua entrada. Cada integrante das tribos, eles foram por uma das divisões, para que eles atravessassem o mar como um povo compacto, como as 12 tribos de Israel. E onde é que está a conexão? A conexão está no seguinte: como eles atravessaram o mar para o mundo infinito, então nós temos uma conexão com o livro de Apocalipse, que diz o seguinte: e veio a mim um dos 7 anjos que tiveram as 7 taças cheias dos derradeiras 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Elohim descia dos céus, e tinha a glória de Elohim. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, com a pedra de jaspe, ao modo de cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos delas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, figuradamente falando, quando o povo atravessou o mar sem fim, o Yam Suf, o Mar Vermelho, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam passando do mundo material para o mundo infinito. Era uma transição que eles estavam fazendo. Então ali nós temos uma conexão com o mundo infinito. Se aquele povo tivesse aproveitado, se aquele povo tivesse obedecido ao Eterno, todos eles teriam entrado na Canaã física, para depois poder entrar na Canaã celestial, que é a Nova Jerusalém. Eu quero que você agora perceba que essas conexões espirituais da Torá com o Apocalipse nos mostram que a gente precisa estar conectado, conhecendo a verdade, para a gente entender que quando o Senhor nos leva a uma grande provação, a um local onde você não vê saída, é porque Ele quer fazer um grande milagre. Ali Ele deseja fazer com que a sua vida seja tocada, seja edificada. E ali Ele deseja mostrar a glória dEle. Portanto, nós precisamos fazer o seguinte: nós precisamos estar atentos para que quando surgirem estes problemas que nós consideramos como intransponíveis, nós possamos dar uma oportunidade ao Senhor, Deus dos exércitos de Israel, para que Ele faça grandes milagres e em nome de Yeshua nós possamos vencer. Assim como o povo saiu, o mar se abriu em 12 partes, eles passaram e chegaram do lado de lá, eles viram os egípcios morrendo. Ou seja, no final de tudo isso, qual foi a reação daquele povo? Eles começaram a cantar e a dançar de alegria pela vitória que tinham alcançado. Então, só para mim finalizar esse vídeo, eu quero te dizer uma coisa. Segundo a tradição judaica, lá no Jardim do Éden,
quando os salvos chegarem lá, estiverem diante do Eterno, eles vão dançar diante dele, apontar o dedo para ele e dizer: este é o meu Deus, aleluia. E assim como aconteceu quando eles passaram o mar, acontecerá com cada um de nós ao passarmos por essa barreira intransponível da vida e ao estivermos diante do Santo, bendito seja Ele. Eu acredito que cada um de nós, quando chegamos lá no Gan Eden, quando vamos para o Senhor, devemos chegar lá e pular de alegria e dançar de alegria diante dele. E eu creio nisso, sabe, irmãos, porque voltar para a nossa essência, voltar para aquilo que nós somos e para quem nos criou, é a maior vitória que alguém pode obter aqui. Não há riqueza, não há título, não há posição social, casa, não há nada que se compare a estarmos podendo retornar para a casa do Pai, para a eternidade, onde ali nós estaremos desfrutando da presença do Senhor para todo sempre. Então, se prepare, cuide da sua vida para que essa conexão entre a travessia do mar, que é o ponto em que eles estão sendo libertos do Egito, e a chegada do lado de lá, já a caminho de Canaã, que isso seja esse período de transição para todos nós e que nós não nos percamos, misericórdia, que nós consigamos manter a nossa integridade da nossa fé em Yeshua, para que a gente nunca se perca e nós não cheguemos então a desviar do caminho, mas que nós possamos alcançar a vitória, alcançar a redenção final em nome de Yeshua HaMashiach. Finalizando, então, a Torá se conecta com o Apocalipse, demonstrando que já no episódio do Mar dos Juncos havia uma conexão com o mundo vindouro. Será que nós estamos preparados para essa transição? Prepara-te então, ó Israel. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Se você gostou do nosso vídeo, favorite, dê um like aí, clica no sininho para você receber as nossas recomendações. E espalhe esse vídeo por todo lugar. Fala para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Beshem Yeshua Mashiach. Amém ve amém.